A morte de Sheldon Adelson prever neste telejornal. O governo quer acabar com o Conselho de Justiça e Disciplina para as Forças de Segurança. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU já não vai a Taiwan. Boa noite. É a notícia que continua a marcar a atualidade de Macau e do mundo do jogo. Sheldon Adelson, o patrão da Las Vegas Sands, morreu ontem aos 87 anos, vítima de doença prolongada. Já lá vamos às reações, e são muitas, ao desaparecimento do homem que é tido como o visionário da strip do Cotai. Para já vamos recordar o percurso do homem que marcou um antes e um depois no setor do jogo em Macau. Na última vez que esteve no território, admitiu que o projeto que tinha imaginado para o istmo entre a Taipei e Kowloon estava finalmente concluído. May I also call upon Mr. Rob Goldstein, the President and COO of Las Vegas Sands. Sheldon Adelson. Era 2016 e a abertura do Parisian trouxe o pai da Las Vegas Sands a Macau. Seria a última vez que Adelson era visto em público no território. Da audiência, a pergunta da praxe: como se sente o homem tido como o criador do Cotai? Great, very excited. I walked through the Parisian, as I have many times in the past, and what I particularly liked about it was how young I looked in that film. O vídeo era de 2002, 2 anos antes da abertura do Sands, o primeiro casino norte-americano em Macau e o primeiro de Sheldon Adelson no território. Teve tanto sucesso que o magnata consegue reaver o investimento inicial no primeiro ano. Mas o espaço limitado no território não vai ao encontro das ideias megalómanas de Adelson, que acaba por ir parar ao Cotai. Antes da visão, as dúvidas. When the government sent me out to Cotai, I frankly thought they were exiling me because the big activity in the resort and the gaming sector was on the peninsula. So I went back to the government. I said, okay, I went out to Cotai. Where's the land? And they said to me, well, it's under the water. I said, well, do I need a helicopter or something to pick it up? They said, no, you've got to reclaim the land. So we had to bring in barge after barge full of sand and to reclaim the land all over Cotai. Cotai agora dominado pela Sands. A ideia inicial eram 20 propriedades. Adelson diz que fez o que pôde com apenas 6 parcelas de terreno e que agora a strip do Cotai, por si imaginada, está completa. De Veneza a Paris e muito em breve Londres. A Sands China tem mais de uma dezena de empreendimentos, mais de 10 mil quartos, o maior casino do mundo, bilhões em receitas nos últimos anos. They vastly predicted and wrongly predicted that I wouldn't even open. I'd never get it built, and if I got it built, I wouldn't open. And if I opened, I'd be in bankruptcy immediately. They grossly underestimated me. De auto-intitulado visionário a self-made bilionário, a riqueza de Sheldon Adelson está avaliada em mais de 35 mil milhões de dólares americanos. Filho de imigrantes, o pai era taxista, a mãe tinha uma loja de tricô. O primeiro negócio é aos 12 anos, quando Adelson compra os direitos de um jornal de Boston, cidade natal, com $200 emprestados do tio. Aos 16, o mesmo tio empresta-lhe 10 mil para uma empresa de venda de máquinas de doces. Com 30 anos, já tinha feito, perdido e refeito para perder de novo a sua fortuna. Aos 46, consegue mais de 500 milhões de dólares com a organização da feira tecnológica Comdex. Aos 55, em 1989, entra no negócio dos casinos para não mais perder o título de um dos homens mais ricos do mundo.
passa a ser um dos maiores dadores conhecidos do Partido Republicano dos Estados Unidos, o maior de Donald Trump. Judeu, apoiou dezenas de organizações judaicas e era um forte aliado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. É apontado como o principal articulador da política externa dos Estados Unidos no Médio Oriente e o mentor da transferência da embaixada norte-americana em Tel Aviv para Jerusalém. Envolto em várias polémicas, uma das maiores está ligada a Macau. Em tribunal, Adelson perdeu contra um empresário de Hong Kong que alegava ter ajudado o magnata a conseguir a licença de jogo no território. Richard Swan, que dizia nunca ter recebido o que lhe foi prometido, acaba por ganhar mais de 100 milhões de dólares em tribunal. Em 2013, a Las Vegas Sands reconhece ter provavelmente violado a lei que proíbe o suborno de funcionários estrangeiros. A alegação é de que as autoridades chinesas foram corrompidas para permitir a construção do Sands em Macau e para atribuir a licença de jogo a Adelson. Uma licença que expira em breve, sem que Adelson veja o desfecho que terá a Sands China. The government is encouraging more and more non-gaming, and I suspect our competitors will put in more non-gaming, but we're so far ahead of the game, I think it'd be very difficult for them to catch up. We are certainly very hopeful and optimistic that if what the government says they want non-gaming, that we have more non-gaming than any of the other 5 concession and sub-concessionaires. So we're very hopeful that they'll renew our concession either before or at 2022. Menos de uma semana, Sheldon Adelson tirou uma licença médica para voltar a receber tratamento contra um cancro. Acabou por morrer da doença, tinha 87 anos. Jorge Neto Valente recorda Sheldon Adelson como o Donald Trump do jogo, por causa do estilo com que liderou a liberalização do setor. Lembra um homem complexo que mudou Macau com o sonho que teve para o Cotai e concretizou. O Sr. Adelson era uma pessoa muito complexa. Não era uma pessoa fácil de entender. Conheceram-se há quase 20 anos, quando o monopólio da SJM no jogo chegava ao fim. Fiquei surpreendido de ver tanta gente a dizer que era um homem muito generoso, muito modesto, que pretendia ser irrelevante. Não é verdade, isso não é verdade. Ele gostava de ser o rei, gostava de ser tratado como achava que merecia por ser o melhor do mundo. Ele era o melhor do mundo. Não queria estar a associá-lo porque pode parecer irónico, mas era um Trump do jogo. Em Jorge Neto Valente, Sheldon Adelson encontrou um aliado na preparação da candidatura a uma das licenças de jogo. Naturalmente, ele quis replicar aqui o sucesso que tinha tido em Las Vegas, portanto, não nasceu do nada, mas ele achava que antes dele não havia nada. Portanto, na cabeça dele, a história começou com a chegada dele aqui e com o facto de ele ter ganho um concurso que ganhou com mérito. Ele teve uma grande visão para Macau, mas algumas coisas que ele pensava sem conhecer bem a realidade. Ele teve visão, não há dúvida nenhuma que teve, mas não sabia tudo. Mesmo assim tomou decisões acertadas sem saber a história, sem saber a cultura. Ele desconhecia inteiramente a cultura de Macau, desconhecia, até geograficamente, quando ele apareceu cá a primeira vez, estava mal informado. O sistema jurídico, ele não sabia que não era igual ao de Hong Kong. Estiveram juntos quando o Sands abriu em 2004 o primeiro casino pós-monopólio da SJM e em 2007, quando no Cotai nasceu Venetian, uma mudança radical no setor do jogo. Recorda Sheldon Adelson como um homem muito trabalhador, frontal, negociador feroz, pouco subtil e pouco flexível. Entre os dois houve sempre uma relação de respeito mútuo. Em 2009, Jorge Neto Valente abandonou o cargo de administrador delegado. Os caminhos separaram-se, mas reconhece o muito que aprendeu com Sheldon Adelson sobre o setor. Acompanhei
a feitura de um projeto do nada, a partir do nada. E isso é uma coisa, deu-me satisfação a mim, como deu a toda a gente que trabalhou e que gosta de trabalhar e cuja satisfação maior é ver o fruto do trabalho, é ver o resultado o sonho não era meu, mas eu gostei de ver as coisas a funcionar e acho que foi muito importante para Macau, porque a concorrência, a abertura do jogo à concorrência foi benéfica para Macau e foi isso que permitiu o desenvolvimento das últimas 2 décadas. Não sei se viu as declarações do governo, o comentário do governo em relação à morte de Sheldon Adelson, foi um comunicado... Curtinho, só viu umas declarações muito curtas, sim. Parece-lhe que é uma homenagem justa, um reconhecimento justo ao trabalho? Não sei se o governo tem a obrigação de homenagear ou não. Fez-lhe uma referência, com certeza que na história de Macau teve um papel importante no setor específico do jogo, mas para a história é uma nota de rodapé, não é? Neto Valente não perdeu um amigo, recorda um homem com uma enorme visão para o negócio. Rui Cunha, da SJM, recorda como Sheldon Adelson soube, a partir de uma base criada por Stan Leo, desenvolver um novo modelo de jogo em Macau. Macau deve muito, certamente deve muito à iniciativa e a todos esses projetos que ele trouxe aqui para Macau. E por isso é sempre devedor de uma homenagem sincera de agradecimento, porque pelo número de pessoas que acabou por dar emprego, dar desafogo e por aquilo que contribuiu para o progresso e desenvolvimento de Macau. E acho que é justo que se lhe dê uma homenagem capaz de revelar quanto Macau reconhece aquilo que ele fez. António Ramírez nota a perda de uma pessoa relevante e com uma visão pouco comparável. O advogado da indústria do jogo recorda Adelson como um filântropo e o verdadeiro homem que trouxe o verdadeiro conceito de resort integrado para Macau. Era uma pessoa que era capaz de olhar para as situações e de ver o que é que lá não estava. E, portanto, esse olhar crítico e esse olhar de que tem a capacidade de construir vai faltar. O Sheldon Adelson foi um visionário, não é? Mudou definitivamente a indústria do jogo, primeiro em Las Vegas, depois vindo para a Ásia. Foi alguém que criou verdadeiramente o conceito do Integrated Resort, quando adicionou o modelo das convenções. As convenções eram um negócio que normalmente era visto como um negócio que não tinha interesse e que apenas os Estados investiam. Ele consegue trazer a iniciativa privada para o negócio das convenções, aliando, portanto, a parte do F&B, dos hotéis, dos casinos, fazendo com que Las Vegas hoje seja o que é, e que Macau também, o desenvolvimento depois que trouxe para Macau. Era uma pessoa generosa, do ponto de vista com as pessoas que com ele trabalhavam, com os funcionários da empresa. Era uma pessoa interessada em várias coisas. Era bastante filantropo, principalmente em termos da medicina, ajudou muita gente e, portanto, é uma pessoa importante na indústria do jogo e que deixou um legado relevante. Albano Martins, economista, traduz em números a visão de Sheldon Adelson de transformar Macau na Las Vegas da Ásia, no Cotai. Estamos a falar num ano 13,4 mil milhões em 1999 e passámos a ter, digamos, mais do que 1.000 milhões por dia de receitas de jogo. De facto, ele foi um dos que deu o primeiro pontapé de saída e pronto, agora é uma concorrência, de certo modo, muito acirrada entre a Sunshine e, digamos, a Galaxy, essencialmente essas duas neste momento, não é? Mas, de facto, foi um grande contributo para a evolução do jogo, não é? Pronto, foi um visionário, foi um indivíduo que começou do zero, praticamente do nada, não é? Daí acabou, digamos, com uma das maiores fortunas do mundo, não é?
Já o analista do jogo Ben Lee considera que a Sands China pode agora ter mais hipótese de voltar a conseguir uma licença de jogo, isto devido a uma ligação entre Donald Trump e Sheldon Adelson, que agora se extingue com a morte do magnata. O parceiro da iGamix nota que poderão aparecer interessados em ganhar a posição da Sands e afirma que a indústria do jogo perdeu um homem que gostava de correr riscos. Don't believe there'll be a change in the day-to-day management. That's pretty much set in stone. What will change is that the vision and the appetite for taking risks will disappear with the absence of Adelson. This event does create, however, is an opportunity for someone else to come in to take over or to execute a strategic takeover of the controlling interests of Sands China and possibly LVS. And I'm thinking, in my mind, China-related interests. There are several contenders. One could be the Chinese hedge fund that is behind the Macau company that took over the Caesars golf course. So they obviously have or had an interest in developing gaming. They've just been sitting on that land. So they may be one. You know, I hate to speak of the recently departed in such a manner, but I think it actually improves the risks for Sands China in that the obvious link to Trump is now no longer there. The link between Adelson and Trump has always been a pressure point for their concession Macau, and I think this improves their chances of getting a new concession. E a Sands China reagiu com uma nota de pesar, onde expressa uma tristeza profunda pelo falecimento de Sheldon Adelson, que apelida de fundador e líder visionário. As propriedades da empresa em Macau estão de luto em memória de Adelson. Num comunicado, a Sands fala de uma contribuição incomensurável e recorda um homem cuja visão transformou a indústria e reimaginou o turismo em Las Vegas, Macau e Singapura. A empresa nota ainda que a generosidade de Adelson foi especialmente notória em altura de pandemia, ao exigir que os salários e os cuidados de saúde continuassem a ser pagos aos trabalhadores das empresas, mesmo durante o encerramento de algumas propriedades. Isto apesar de ter havido despedimentos significativos nos empreendimentos em Macau. Foi numa nota curta, publicada ainda ontem à noite, que o Governo manifestou pesar pela morte de Sheldon Adelson, destacou a promoção que teve no desenvolvimento da empresa em Macau e apresentou as condolências à família. O Governo da Região Administrativa Especial de Macau foi informado pela Sands China Co. Limited que o seu fundador, presidente e CEO, Sheldon Gary Adelson, faleceu hoje por doença. O Sr. Sheldon Adelson promoveu o desenvolvimento da companhia em Macau. O Governo da RAEM manifesta o seu pesar pelo falecimento do Sr. Sheldon Adelson e apresenta à família as sentidas condolências. Nos Estados Unidos multiplicam-se as reações à morte de Sheldon Adelson. Num comunicado emitido pela Casa Branca, o presidente norte-americano disse que o multimilionário tinha vivido o verdadeiro sonho americano e destacou o caráter filantrópico de um dos maiores financiadores do Partido Republicano. As mensagens de pesar chegam de todo o lado, inclusivamente da Casa Branca. Afinal, Sheldon Adelson foi um dos grandes apoiantes e financiadores de Donald Trump na corrida à presidência. Num comunicado emitido pela Casa Branca, o presidente norte-americano diz que Sheldon Adelson viveu o verdadeiro sonho americano e destacou o caráter filantropo de Adelson e a defesa pelo Estado de Israel. No final da curta mensagem, Donald Trump afirma que o mundo perdeu um grande homem. O vice-presidente norte-americano Mike Pence dispensa mais algumas palavras à morte de Sheldon Adelson. Em comunicado, Pence escreve que o magnata não só viveu o sonho americano, como o encarnou. O vice-presidente destacou ainda a generosidade do magnata ao apoiar inúmeras causas e descreveu-o como um empresário que mudou um número imensurável de vidas. Sheldon Adelson é considerado o financiador republicano mais influente dos Estados Unidos ao doar centenas de milhões de dólares americanos ao partido e ao apoiar os candidatos à presidência.
George W. Bush também publicou uma nota de pesar. O antigo presidente republicano lembrou Adelson como um patriota americano que construiu um império, empregou dezenas de milhares de pessoas e deu entretenimento a milhões. Também o rival dos negócios, Steve Wynn, reagiu à morte de Sheldon Adelson, dizendo que foi um homem que não tinha medo de tomar decisões e que não duvidava dos seus próprios julgamentos. Sheldon Adelson será lembrado numa cerimónia em Las Vegas, onde está parte do seu império. O funeral será realizado em Israel. A data ainda não foi divulgada. Adelson foi também homenageado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.